gente está falando, claro, do famoso, ou melhor, infame Maracanazo. Um evento que foi muito, mas muito mais do que uma partida de futebol. Foi um momento que mudou a identidade cultural e esportiva do Brasil para sempre. Tenta imaginar a cena. Dia 16 de julho de 1950. O Brasil jogando em casa, no Maracanã, era o favorito absoluto. O país não só esperava a vitória, não, a comemoração já tinha começado. As ruas eram uma festa e a confiança, para ser sincero, já beirava a arrogância. E aqui a gente vê o tamanho da diferença. Para o Brasil, a vitória era só uma formalidade, bastava um empate. Para o Uruguai, era uma montanha para escalar, tinha que ganhar de qualquer jeito. Enquanto os jornais brasileiros já estavam imprimindo edições comemorativas, o capitão do Uruguai, Obdúlio Varela, pegava esses mesmos jornais e usava para inflamar os companheiros no vestiário. E então veio o resultado que simplesmente ninguém, mas ninguém mesmo, esperava. Com o gol do Guija, faltando pouco mais de 10 minutos para o fim, o Uruguai virou o jogo. O estádio, com quase 200 mil pessoas, ficou num silêncio profundo, assustador. A festa acabou. Seria um erro pensar que essa intensidade toda de 1950 surgiu do nada. A verdade é que essa rivalidade já era antiga, já era bem acirrada, com um histórico de jogos explosivos muito antes do Maracanazo. Se a gente volta no tempo, a história já mostrava que o negócio era sério. O primeiro jogo oficial, lá em 1916, já deu Uruguai. Em 1920, uma goleada histórica de 6-0 para eles. E aí, a ironia. Um ano antes da Copa, em 49, o Brasil meteu 5-1 no Uruguai. E essa vitória foi um dos motivos que gerou aquele excesso de confiança todo para a final de 50. Bom, depois daquela tragédia toda, a grande pergunta que ficou foi: e a vingança? Será que o Brasil ia conseguir se vingar? A história da rivalidade continuou e os números, bem, eles começaram a contar uma nova história. E o palco para essa vingança foi montado. México, Copa de 1970. Não era uma final, mas para o Brasil valia tanto quanto. Era a chance de finalmente exorcizar os fantasmas, de encarar o Uruguai numa Copa do Mundo de novo. 20 anos depois, a história seria completamente diferente. Longe do Maracanã, num campo neutro, a seleção brasileira de 1970, que para muita gente foi a maior de todos os tempos, estava pronta para reescrever esse roteiro. E o jogo começou tenso, para variar. O Uruguai saiu na frente e, por um momento, o fantasma de 1950 apareceu das caras de novo. Mas aí, a magia daquele time lendário apareceu. Clodoaldo empatou e o Brasil de Pelé, Jairzinho e Rivelino tomou conta do jogo, virou para 3-1 e seguiu firme rumo ao tricampeonato. Agora, vamos dar uma olhada nos números gerais, porque eles contam uma história bem curiosa. Embora o Brasil tenha uma vantagem boa no total de vitórias, o equilíbrio nos jogos que realmente valem é impressionante. Em Copas do Mundo, tá 1-1. Na Copa América, um empate triplo, 9 vitórias para cada lado e 9 empates. Isso mostra como o negócio é competitivo quando o bicho pega. Olhando o placar geral de vitórias, a vantagem do Brasil é nítida, tem quase o dobro. Mas, numa rivalidade desse tamanho, as vitórias contam só uma parte da história. A outra parte? Essa é contada em troféus. E aí é que a gente entra na parte que, para muitos, é o que realmente define as grandes nações do futebol: os títulos. E aqui, meus amigos, a história dá uma reviravolta daquelas. E aqui, a história tem sua maior surpresa. Se a gente contar os títulos oficiais mais importantes, Copa do Mundo, Copa América e a antiga Copa das Confederações, o resultado é um empate inacreditável. 20 títulos para o Brasil, 20 para o Uruguai. É simplesmente impressionante. O equilíbrio de forças é perfeito. O Brasil é o rei do mundo, com suas 5 Copas, mas o Uruguai é o imperador do continente, com seus impressionantes 15 títulos de Copa América. Cada nação tem o seu domínio, e o resultado é esse empate técnico que mantém essa rivalidade tão viva e tão acirrada. Isso tudo leva a gente para a pergunta final, né? O Brasil pode até ter mais vitórias no total, mais Copas do Mundo, mas o fantasma do Maracanazazo, aquela única vitória uruguaia, tem um peso que talvez nenhuma estatística consiga medir. A história dessa rivalidade é escrita tanto em números quanto em emoções, e essa talvez seja a parte mais fascinante de todas.